Lista 1 a respeito de juros simples. Eu vou resolver os exercícios 7, 10, 11 e 15. Então, primeira questão, questão 7. Por quanto tempo, eu já sei que N é a minha incógnita, então é a minha pergunta. Por quanto tempo deve ficar aplicado um capital para que seu juro seja igual a 2 vezes o seu valor? Então, eu estou dizendo, por quanto tempo deve ficar aplicado um capital que eu não sei o valor? Eu posso chamar ele de X. Para que o seu juro seja igual a 2 vezes o seu valor. Então, o juro vai ter que ser igual a 2 vezes o valor do capital. Se o capital é X, o juro é 2x. Eu posso utilizar as variáveis X ou eu posso substituir por um valor qualquer. Eu posso colocar aqui, por exemplo, R$100 e o juro R$200. Se for aplicado a uma taxa de juros simples de 20% ao ano. Como a taxa está anual, o prazo que eu vou encontrar é em anos também. A fórmula que eu tenho básica de capitalização simples é juro igual a capital vezes taxa vezes tempo. Então, o que eu tenho aqui é 2x igual a capital x multiplicado, taxa de juros está em porcentagem, eu vou dividir por 100, 0,2 vezes n. Vou isolar o n, então 0,2x passa para o outro lado do igual dividindo. N vai ser igual a 2x dividido por 0,2x. X com x corta, 2 dividido por 0,2 igual a 10. Como eu tenho aqui taxa em anos, 10 anos é o prazo. Segunda questão, 10. Calcular o valor dos juros e do montante. Eu quero saber o J e eu quero saber o M. De uma aplicação de 20 mil, capital é o meu 20 mil, feita a uma taxa de 4,94% ao mês. Taxa 4,94% ao mês. Pelo prazo N de 76 dias, no regime de capitalização simples. O que eu tenho aqui? A minha taxa está em meses, mas o meu prazo está em dias, e os dois precisam estar na mesma unidade de tempo. Então, eu vou dividir esse prazo aqui por 30, lembra que a gente sempre utiliza mês comercial 30 dias e ano comercial 360. E aí, eu vou transformar isso aqui para meses. 76 dividido por 30 dá 2,53333, uma dízima periódica. Não esqueçam que se vocês arredondarem aqui, só utilizarem o prazo de 2,53, vocês não vão chegar à resposta do gabarito. Vocês precisam usar pelo menos 5 casas depois da vírgula. É pelo menos, quanto mais casas depois da vírgula, melhor. Na HP 12C, a gente tem 9 casas depois da vírgula, então isso seria o ideal, utilizar todas essas casas decimais. Eu preciso saber, primeiro, vou calcular a fórmula mais simples, é a do J, do juro. Então, juro é igual capital de 20 mil, vezes taxa, dividida por 100, 0,0494, vezes tempo, 2,53333. Como eu já tenho aqui esse número no visor da minha calculadora, eu já vou fazer direto. 0,0494, 20 mil. O meu juro deu R$ 2.502,93. Veja, montante é a soma do que eu já tinha de dinheiro, 20 mil, com o que eu ganhei de rendimento de juro ao longo do tempo, 2.502,93. Isso me dá 22.502,93. Então, eu tenho aqui as duas respostas dessa questão. Vou para a questão de número 11. Uma loja vende um produto de R$ 9.999 à vista. Eu vou desenhar na linha do tempo para que vocês entendam essa operação. Data zero, o cliente está na loja, ele está recebendo uma mercadoria que vale R$ 9.999.
A prazo vende por 11.439, sendo 1.999 de entrada e o restante em um único pagamento depois de 3 meses. Então, é 1.999 de entrada, na data zero está sendo pago para a loja 1.999, e daquele total que diz assim, ó, a prazo vende por 11.439, sendo que desse valor, 1.999 está sendo dado como entrada na data zero e o restante é que é pago em um único pagamento a partir do mês 3. Então, eu tenho que saber qual é esse valor restante. Eu vou pegar o 11.439, diminuir o valor da entrada. Resta a pagar ainda 9.440 na data 3. A pergunta é, qual é a taxa de juros I dessa operação? Então, o que importa aqui é o seguinte: qual seria o capital? Capital, nesse caso, não é nem o valor à vista e nem o valor da entrada. Você sempre precisa fazer o seguinte raciocínio: capital é o valor que está sendo financiado na operação financeira. Então, se eu estou recebendo uma mercadoria que vale 9.999 e já estou pagando 1.999, o que eu fico devendo para a loja é a diferença. O que está sendo financiado nessa venda a prazo é essa diferença. Então, o capital é a diferença de R$ 8.000. Montante se refere ao pagamento futuro. O montante é R$ 9.440. O prazo N é igual a 3 meses, e aí eu encontro o I. Eu acho sempre mais fácil a gente simplificar o uso das fórmulas e usar a fórmula do J, juro igual a capital vezes taxa vezes tempo, porque ela é a mais simples de utilizar. Juro é a diferença entre o capital e o montante. A diferença aqui entre os dois valores é R$ 1.440. Então, eu estou pagando R$ 1.440 de juro por ter financiado R$ 8.000 dessa compra, e é o que eu quero descobrir, pago 3 meses depois da compra. 8 vezes 3 vai passar para o outro lado dividindo, e vai ser igual 1.440 dividido 8.000 vezes 3 dá 24.000. 0,06. Não cometam o erro de colocar o símbolo de porcentagem aqui, porque isso aqui é uma taxa na forma unitária. É 0,06 ao mês ou 6% ao mês. Questão 15. A que taxa de juros simples mensal um capital quadruplica em 5 anos? A que taxa? Eu quero saber o meu I. Um capital é X, quadruplica. Então, significa que o montante vai ser 4 vezes o capital. E o N é 5 anos. Presta atenção aqui já que a taxa de juros que está sendo pedida no exercício é uma taxa de juro mensal e o prazo está sendo dado em anos. Então, eu vou multiplicar por 12, isso aqui representa 60 meses. Eu vou ter que usar os 60 meses nessa fórmula. Aqui, mesma coisa, eu vou simplificar usando a fórmula de juros. Juro igual a capital vezes taxa vezes tempo. Se o montante no final do prazo de 60 meses é 4x. E no início eu já tinha x, o que teve de acréscimo é 3 vezes. Então, meu juro é 3x. Meu capital era x, taxa de juros é o que eu quero encontrar, vezes 60. Eu vou ter aqui igual a 3x dividido por 60x. X corta. Apago a memória, 3 dividido por 60, 0,05 ou 5% ao mês.